outro exemplo de condenação bem executada. Julgamento de pai e mãe em Itu. Um negócio impressionante. Os pais foram condenados. É isso, Nicole Bonetti, você que está com a gente, cada um há mais de 30 anos, por crimes de tortura e abandono de incapaz contra o próprio filho. Boa tarde, quais são os detalhes que você tem pra gente? Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, só para a gente relembrar um pouco, esse caso aconteceu há exatamente um ano atrás. Foi em maio de 2022, portanto, que esse menino, ele procurou um amigo para denunciar esses crimes, né? Na verdade, ele contou das agressões que ele sofria por parte dos pais e contou, inclusive, que essas agressões aconteciam já há 5 anos e que ele era ameaçado para que não fizesse a denúncia. Ele contou, inclusive, que o pai pedia para ele dizer que ele caiu de bicicleta, que ele caiu em algum lugar, se machucou, para justificar os machucados que tinham no corpo. Nós temos algumas imagens, vou pedir para o pessoal rodar, da época, né, de quando tudo isso aconteceu, as imagens que foram das agressões, né, que ele tinha pelo corpo. Essas agressões, elas aconteciam através de fio, de um facão e até mesmo do líquido de uma bateria. Barazal, a gente mostrou aí uma imagem que aparece essa criança com o couro cabeludo queimado, né? Segundo esse menino, essa agressão teria acontecido com o líquido de uma bateria. Então é um caso extremamente absurdo. E após a última agressão, Barazal, foi que o menino teria fugido, pois o pai teria ameaçado cortar o dedo dele com um facão. Foi então que ele fugiu e conseguiu contar para essa criança, né, esse outro amigo, que foi quem procurou um adulto e fez a denúncia. Então o menino, ele foi resgatado nesse estado aí. Bom, as informações que a gente tem é que ele apanhava e sofria essas agressões praticamente desde os 2 anos de idade. Quando o caso foi descoberto, ele tinha 11, então quase 10 anos apanhando, é isso? Na verdade, ele disse que faziam 5 anos que ele sofria as agressões, Barazal. Mas havia também uma informação de que essa mãe, ela já tinha sido denunciada por maus tratos a uma outra criança em 2013. E esse casal, inclusive, quando ele foi localizado, porque na verdade foi decretada a prisão desse casal na época, eles estiveram foragidos por cerca de 1 semana, foram presos em Uberlândia, Minas Gerais, 1 semana depois, e na época eles foram encontrados com uma segunda criança de 3 anos. E foi então que a prisão preventiva foi decretada e agora uma segunda decisão da justiça é que esse casal vai cumprir pena de mais de 30 anos. Puxa vida, não tem aí individualizado, né? Porque é segredo de justiça, né, Nicole? Você não tem aí cada pena de cada um? Não, na verdade, Barazal, eu creio que sejam 30 anos de cada mesmo por tortura. Redondo, exatamente. Eles estão sendo denunciados por tortura. De qualquer forma, mais um belo trabalho da promotoria lá de Itu. Itu está muito bem servido em relação a essa questão de promotores. E eu quero dizer o seguinte, fica como exemplo, não, Nicole, porque eu não me lembro de uma pena tão rígida para um caso como este. Como esse, assim, de tortura para filhos. Eu não me lembro, 30 anos é bastante, né? Exato, e é um caso que gerou muita comoção na época, né? A gente deu desdobramento depois quando esse casal foi preso 1 semana depois e realmente é um caso que sempre causa muita comoção, né? E eu conheço os promotores que estão nesse caso, o promotor inclusive que está nesse caso, é o seguinte, tenho certeza que foi tudo dentro da lei, não foi mão dura, não, mão pesada na punição, até porque foi julgamento, né? O promotor, não é ele que condena, ele apenas conduz a acusação. De qualquer forma, conduziu de forma brilhante para poder chegar a esse resultado. Mas, veja, eu realmente não lembro de ter uma condenação de tortura de pais, assim, ou de qualquer outro crime de tortura que tenha tido essa condenação tão grande. E você viu que foi casado ali, pai e mãe, não teve como aliviar para um ou para o outro não, né? Exatamente. E aí é uma pena bem extensa realmente, principalmente por conta das provas, né, que na época tinham bastante. Perfeito. Obrigado pelas suas informações, Nicole Bonetti, ao vivo com a gente.